A guerra desencadeada por Putin contra a Ucrânia não apenas esgota os recursos da Rússia, mas também solapa suas posições geopolíticas construídas ao longo de décadas. Enquanto o Kremlin concentra todos os esforços em tentar aniquilar a Ucrânia e manter sob controle seus antigos satélites, esses países, um a um, escorregam para a órbita de outros centros de poder. Os Estados Unidos, percebendo a fragilidade momentânea de Moscou, avançam com determinação para atrair parceiros russos em regiões estratégicas, da Ásia Central ao Cáucaso, passando pela Europa Oriental e até pelo Oriente Médio. O resultado? A Rússia perde influência onde, por anos, reinou como protagonista incontestável. Claro, o Kremlin insiste em minimizar o problema, atribuindo as mudanças a um suposto desejo natural das nações centro-asiáticas de diversificar suas relações. Afinal, dizem, é normal que países busquem novos acordos quando oportunidades surgem. Mas a velocidade e a escala dessas transformações revelam uma realidade bem diferente. A posição de Moscou está se desmanchando diante dos olhos. O que acontece com aqueles que o Kremlin considerava quase vassalos? E qual o preço político que a Rússia paga por sua aventura ucraniana? É o que vamos analisar agora. Porque até os aliados mais próximos de Moscou buscam novos parceiros, e em alguns casos, até protetores. Comecemos pela Ásia Central, onde Washington vem avançando de forma implacável. Há pouco tempo, seria impensável que os presidentes do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão se reunissem na Casa Branca sem a presença da Rússia. Pois foi exatamente isso que ocorreu em novembro deste ano. No encontro do formato C5+1, o presidente Joe Biden recebeu os líderes das 5 repúblicas centro-asiáticas em Washington. Foi a primeira vez, desde 1998, que um evento desse nível aconteceu nos Estados Unidos com a participação de todos os chefes de Estado da região. Os resultados da reunião deixaram claro o redirecionamento das prioridades locais. O Uzbequistão, por exemplo, fechou acordos para investimentos de 100 bilhões de dólares na economia americana ao longo da próxima década. Os recursos serão destinados a setores estratégicos, mineração de terras raras, produção de componentes automotivos e aeronáutica. Números como esses fazem os acordos com a Rússia parecerem irrisórios. O Cazaquistão, por sua vez, abriu as portas para que empresas americanas explorem seu depósito de wolframio, assinando um contrato com a empresa ICAP Capital. Além disso, o país se comprometeu a investir 2 bilhões de dólares na compra de chips e tecnologias dos Estados Unidos para impulsionar sua inteligência artificial, algo que a Rússia, com suas limitações tecnológicas e financeiras, não tem como oferecer. Não é só isso. O Cazaquistão e o Uzbequistão já encomendaram até 37 jatos Boeing para renovar suas frotas aéreas, substituindo aeronaves russas que antes dominavam o mercado. Também estão em negociação compras bilionárias de equipamentos agrícolas da John Deere, o que pode asfixiar de vez as exportações russas de tratores e colheitadeiras, já em declínio. O presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, aquele que Putin sequer consegue chamar pelo nome, foi direto ao ponto. Os Estados Unidos têm todo o direito de estar plenamente presentes na Ásia Central. Palavras como essas, vindas de um líder que por muito tempo foi considerado um aliado próximo de Moscou, mostram uma mudança radical na política externa da região. Esses acordos e declarações fazem parte de um movimento maior. A Rússia está perdendo sua primazia econômica na Ásia Central. Há 15 anos, Moscou era o principal parceiro comercial das repúblicas centro-asiáticas. Hoje, esse posto pertence à China. Em 2024, o volume de comércio entre a região e Pequim atingiu a marca recorde de 94,8 bilhões de dólares, mais que o dobro do comércio com a Rússia, que ficou em torno de 45 bilhões. Enquanto isso, os Estados Unidos, embora ainda atrás, crescem em ritmo acelerado. Em 2024, o intercâmbio comercial alcançou 4,2 bilhões de dólares, quase o dobro do registrado 5 anos antes. Em resumo, China e Estados Unidos estão empurrando a Rússia para fora da economia regional. No Cazaquistão, por exemplo, os americanos discutem a construção de uma cadeia completa de processamento de metais raros, incluindo o wolframio. Na aviação e no agronegócio, setores antes dominados por Rússia e China, Washington agora avança com força. Até mesmo na política, os países da Ásia Central se distanciam de Moscou. Nenhum deles apoiou a invasão da Ucrânia. Nas votações da ONU que condenam a agressão russa, os aliados de Putin preferem se abster ou simplesmente não participar. Exceto Belarus, nenhuma ex-república soviética votou contra essas resoluções ao lado da Rússia.
Até os parceiros mais fiéis como Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, escolheram não se alinhar automaticamente a Moscou. A Armênia, que analisaremos com mais detalhes adiante, surpreendeu ao votar, pela primeira vez desde o início da guerra, a favor de uma resolução pró-Ucrânia. Um gesto simbólico mas revelador. Mesmo sem declarações bombásticas, os líderes da região deixam claro que não pretendem afundar junto com o navio do Kremlin. Além disso, a guerra na Ucrânia afeta diretamente as relações de Moscou com a Ásia Central por outro motivo. Milhões de trabalhadores migrantes da região vivem na Rússia, e muitos agora temem ser convocados para o fronte. Organizações de direitos humanos relatam casos de migrantes centro-asiáticos sendo forçados a assinar contratos militares e enviados para a guerra. Moscou chegou a ameaçar retirar a cidadania russa daqueles que se recusassem a servir. Isso gera tensão com países como Quirguistão e Tajiquistão, cujos cidadãos, mesmo naturalizados, são tratados como bucha de canhão. Protestos oficiais já foram registrados, pois ninguém aceita ver seus compatriotas sendo usados dessa forma. O Kremlin, porém, parece não perceber, ou não querer admitir, que sua própria guerra está afastando aqueles em quem mais contava. E não estamos falando apenas dos efeitos econômicos e políticos, mas também do aumento do nacionalismo e da xenofobia dentro da Rússia, alimentados por blogueiros militares e pela máquina de propaganda estatal. O resultado? Na Ásia Central, um novo equilíbrio de forças se desenha. A China como principal parceiro comercial e investidor, os Estados Unidos como alternativa atraente, e a Rússia reduzida a um papel secundário, quando muito, um garante de segurança residual, sustentado apenas por laços culturais e históricos cada vez mais frágeis. O Kremlin tenta minimizar a situação, alegando que as relações com a Ásia Central não serão afetadas. Mas como levar a sério essas declarações quando os líderes da região são recebidos com pompa em Washington e fecham acordos de dezenas de bilhões de dólares, valores com os quais Moscou nem sonha? Se na Ásia Central o declínio russo é gradual, no Cáucaso Sul ele foi abrupto. Armênia e Azerbaijão, países que a Rússia por anos equilibrou como um irmão mais velho, deram um passo decisivo ao romper com a influência de Moscou. O conflito em Nagorno-Karabakh, em 2023, foi o ponto de virada. Quando o Azerbaijão retomou o controle da região, a Rússia, que deveria mediar o processo, ficou de fora. E o pior, seus supostos aliados viraram as costas. Recuperou o controle de Karabakh, os pazes russos nem sequer tentaram intervir, na prática permaneceram inertes. Para Erevan, esse silêncio foi a gota d'água. O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan não poupou palavras. Confiar apenas na Rússia em questões de segurança foi um erro estratégico. Ele não deixou dúvidas ao lembrar que Moscou, supostamente seu parceiro militar no âmbito da OTSC, falhou em garantir a proteção da Armênia diante da ofensiva azeri. E mais, a Rússia não apenas se mostrou incapaz de conter Baku, como parece estar desmontando sua própria presença no Cáucaso. As ações de Pashinyan confirmam suas palavras. Em um movimento sem precedentes, a Armênia virou-se abruptamente para o Ocidente, buscando novos aliados. Em 2023, o país realizou exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, ratificou o Estatuto de Roma, abrindo caminho para a possível prisão de Vladimir Putin caso ele pise em solo armênio, e em outubro do mesmo ano, recusou-se a participar de manobras da OTSC em seu território. Um gesto claro de desilusão com o bloco liderado por Moscou. Enquanto isso, Washington não perdeu tempo. Em agosto de 2025, após o êxodo em massa dos armênios de Karabakh, a Casa Branca convidou Pashinyan e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para assinarem a declaração de amizade em solo americano. Quem, afinal, emergiu como fiador do novo acordo? Não foi a Rússia, mas sim os Estados Unidos, que assumiram o papel de principal mediador e colheram os frutos que Moscou cobiçava. A cereja do bolo foi o controle sobre o estratégico corredor de transporte que atravessa o sul da Armênia. O acordo prevê a criação de uma rota ligando o Azerbaijão à Turquia, contornando completamente a Rússia. O projeto, batizado ironicamente de Corredor Trump, não é mera coincidência. Antes, a ideia era que o chamado Corredor de Zangezur ficasse sob supervisão da FSB. Agora, o trajeto será gerido por estruturas americanas, privando Moscou de qualquer influência sobre um dos principais nós logísticos da região. Um alto funcionário dos Estados Unidos não deixou margem para dúvidas. O acordo foi uma oportunidade para explorar o enfraquecimento da Rússia no Cáucaso. Para a Armênia foi um compromisso doloroso, mas necessário. As garantias russas, afinal, já não valiam nada.
As tropas de manutenção da paz enviadas por Moscou a Nagorno-Karabakh em 2020 abandonaram seus postos sem cumprir a missão de proteger a população armênia. O que Erevan viu foi uma traição descarada. Não por acaso, pela primeira vez na história, o parlamento armênio apoiou uma resolução que indiretamente condenava as ações da Rússia na Ucrânia, um passo impensável para um país membro da OTSC. O distanciamento político pode ser apenas o começo. A questão da saída da Armênia da aliança militar russa já está sobre a mesa. Moscou não conseguiu segurar nem mesmo seu aliado mais antigo, que agora bate às portas dos Estados Unidos e da Europa. Quando a sobrevivência do país esteve em jogo, a proteção russa revelou-se inútil. Enquanto isso, o Azerbaijão obteve tudo o que queria com ou sem a bênção de Moscou. Já em 2022, Baku percebeu que, com a Rússia atolada na guerra na Ucrânia, teria carta branca para agir. E agiu. Hoje o país não apenas consolidou sua vitória em Karabakh, como também fortaleceu laços com a Turquia, seu aliado mais próximo, e, ironicamente, iniciou um diálogo direto com o Ocidente. Os americanos não perderam a chance de se firmar no Cáucaso. Além do acordo de paz, Washington assinou com a Armênia e o Azerbaijão um memorando de cooperação em energia, tecnologia e economia. Os detalhes permanecem sigilosos, mas é evidente que o foco está no comércio e possivelmente no fornecimento de recursos energéticos, um golpe direto nos interesses russos. E não podemos esquecer as tensões entre Moscou e Baku, que atingiram níveis críticos nos últimos anos. Ainda que a situação tenha se amenizado, com o Kremlin até se desculpando publicamente, a desconfiança persiste. No Cáucaso, o que se vê é uma reviravolta estratégica. Durante décadas, nenhum conflito na região era resolvido sem a bênção de Moscou. Agora, o acordo mais importante foi fechado sem sua participação. As tropas russas, antes vistas como salvadoras, foram forçadas a deixar o território armênio. Para completar, a Armênia autorizou uma missão da OTAN em sua fronteira, enquanto o Azerbaijão exibe seu arsenal militar ocidental sem depender tanto de Moscou. A Rússia perdeu o status de protetora do Cáucaso, e o vácuo foi preenchido por Washington, Ankara e Bruxelas. O Kremlin, é claro, nega tudo. Sergei Lavrov insiste que o papel da Rússia na região continua indispensável. Mas os fatos desmentem suas palavras. A bandeira americana hasteada na Casa Branca durante a assinatura do acordo é o símbolo mais eloquente do novo equilíbrio de poder. Uma ironia cruel. Putin sempre acusou os Estados Unidos de interferir no espaço pós-soviético, mas foi justamente sua guerra na Ucrânia, travada sob o pretexto de conter a influência ocidental, que acelerou a expansão dessa influência entre os vizinhos da Rússia. O Cáucaso é a prova mais contundente disso. Se as perdas na Ásia Central já eram dolorosas para Moscou, no Cáucaso elas são devastadoras. Mas o pior ainda pode estar por vir: a possível deserção da Bielorrússia. Minsk é o último aliado verdadeiramente leal, um satélite quase integralmente dependente do Kremlin em termos econômicos e militares. No entanto, até mesmo Alexander Lukashenko começou a flertar com o Ocidente, buscando aliviar as sanções e melhorar sua posição internacional, especialmente após a participação da Bielorrússia na invasão da Ucrânia em 2022. Ainda em 2020, Lukashenko era alvo de duras sanções dos Estados Unidos e da UE por fraudes eleitorais e repressão. Em fevereiro de 2022, seu território foi usado como plataforma para os ataques russos a Kiev. Parecia impossível imaginar uma reaproximação. Mas, em 2025, o cenário mudou drasticamente. Em setembro, Lukashenko surpreendeu ao libertar dezenas de presos políticos, uma demanda antiga do Ocidente. Segundo sua administração, 52 pessoas condenadas por extremismo foram anistiadas e algumas até enviadas para o exterior como moeda de troca. Meses antes, o ditador já havia libertado outros 14 presos, incluindo cidadãos da UE e dos Estados Unidos, após uma visita do enviado especial americano, Keith Kellogg, um dos diplomatas mais pró-Ucrânia de Washington. Em agosto, pela primeira vez em 30 anos, Lukashenko recebeu um telefonema do presidente dos Estados Unidos. Joe Biden ligou para discutir a libertação dos mais de 1.300 presos políticos ainda detidos na Bielorrússia. Há um ano, Minsk ameaçava cortar relações com qualquer país que ousasse dialogar diretamente com seu regime. Agora, as portas para o Ocidente estão entreabertas. Os resultados não tardaram. Sanções foram parcialmente suspensas, voos da companhia aérea estatal Belavia foram autorizados a operar na Europa, e a Turquia sinalizou a intenção de reabrir sua embaixada em Minsk.
Enquanto isso, a Rússia observa, impotente, seu último bastião de influência no leste europeu ensaiar passos em direção ao Ocidente. Reabrir sua embaixada em Minsk, fechada desde 2022, era um sinal inequívoco de que o regime de Lukashenko começava a colher os frutos de sua estratégia calculada. Na prática, o Ocidente oferecia uma normalização gradual das relações em troca de um distanciamento, ainda que tímido, de Moscou. Não se tratava de uma ruptura completa, claro. Lukashenko continuava dependente do apoio de Putin. Sem o dinheiro russo e sem as tropas estacionadas em seu território, seu poder desmoronaria em questão de meses. Mas o velho tático, mestre em equilibrar-se entre dois mundos, parecia ter encontrado uma brecha. Agora, às custas da paciência russa, ele abria uma pequena janela para o Ocidente, como uma pólice de seguro para o futuro. Para o Kremlin, esse era um sinal profundamente incômodo. A Bielorrússia fora, até então, o único país que votará consistentemente contra resoluções anti-Rússia na ONU durante a guerra. O mais leal dos aliados com 100% de alinhamento, até que, de repente, Minsk se absteve em uma votação crucial sobre a Ucrânia, algo impensável até pouco tempo atrás. Ninguém sabia ao certo o que motivara a mudança, pressão dos Estados Unidos, um gesto de boa vontade calculado ou simplesmente a leitura de que era hora de diversificar apostas. O fato é que publicamente Putin até elogiou Lukashenko pela moderação ao perdoar alguns presos políticos, mas nos bastidores a desconfiança era palpável. Afinal, se Minsk avançasse mais um passo recusando, por exemplo, a presença permanente de tropas russas ou adiando indefinidamente a criação do Estado da União, seria uma derrota pessoal para Putin. Toda a sua política dos últimos anos, baseada na absorção da Bielorrússia e no apoio incondicional a Lukashenko, se revelaria um jogo de cartas marcadas. Bilhões de rublos investidos, bases militares cedidas, e agora o aliado usava justamente essa dependência para barganhar com o Ocidente. Uma ironia cruel. Moscou sustentava Minsk para mantê-la sob controle, mas era esse mesmo controle que permitia a Lukashenko negociar sua liberdade. Os contatos entre Minsk e Washington em 2025 foram sem precedentes. Representantes da administração americana visitaram a Bielorrússia, presentes foram trocados, inclusive um relógio de luxo enviado a Lukashenko, supostamente um gesto pessoal de Trump, e cartas com votos de saúde circularam entre os líderes. Nada disso aconteceria sem o aval do mais alto escalão. Trump, ao que tudo indicava, decidirá testar a possibilidade de arrancar a Bielorrússia da órbita russa, ou ao menos afrouxar os laços entre os dois países. Lukashenko, pragmático como sempre, avaliou as perspectivas e optou por ceder um pouco. Para sua audiência doméstica, a narrativa era simples: estamos apenas negociando, como sempre fizemos. Mas a realidade era mais dura. O simples fato de que o mais próximo aliado do Kremlin precisava buscar concessões junto aos Estados Unidos expunha a fragilidade da posição russa. Se a guerra na Ucrânia se arrastasse, se a economia russa continuasse a definhar e seu peso geopolítico a minguar, Minsk não teria outra escolha senão buscar alternativas. E então o impensável que a dissolução da aliança entre Rússia e Bielorrússia poderia se tornar inevitável. Enquanto isso, as últimas âncoras do poder russo fora do espaço pós-soviético também começavam a se soltar. A Síria, por muito tempo, fora um símbolo da projeção de Moscou no Oriente Médio. A intervenção militar em 2015 salvara o regime de Bashar al-Assad, garantirá à Rússia uma base naval no Mediterrâneo e o status de ator-chave na região. Para a audiência doméstica, Putin era o vencedor do ISIS, o estadista que restaurara a grandeza russa. Mas a guerra na Ucrânia mudará tudo. Aos poucos, Moscou perdia até mesmo seu reduto sírio. No final de 2024, a situação atingiu um ponto de ruptura. Assad, acostumado a jogar com as rivalidades regionais, não se adaptara à nova realidade. Enquanto Putin estava ocupado na Ucrânia, as tensões entre Damasco e Moscou se agravavam. Os militares sírios, insatisfeitos com a corrupção e a ingerência russa, resistiam às reformas impostas por Moscou. A população local, cansada do controle estrangeiro, protestava contra a presença de conselheiros russos. O Irã, outro aliado de Assad, aproveitava para ampliar sua influência, competindo diretamente com a Rússia. E como se não bastasse, Israel intensificava seus ataques a alvos pró-iranianos na Síria, com Moscou assistindo de braços cruzados, enquanto a Turquia avançava no norte do país. A máscara de onipotência russa caía. O golpe final veio no fim de 2024, quando uma crise interna em Damasco desencadeou um levante militar. As divisões no regime, até então contidas, explodiram em confrontos abertos.
Assad, sem saída, fugiu do país, segundo relatos, com ajuda russa, que lhe ofereceu refúgio em Moscou. Enquanto isso, o nome até então desconhecido, Ahmad al-Shara, emergia como a nova figura no poder. Para a Rússia, era um desastre estratégico. Toda a sua política no Oriente Médio fora construída em torno de Assad. Sem ele, Moscou perdia sua principal âncora na região. As consequências não tardaram. Em dezembro de 2024, imagens de satélite e relatos de jornalistas revelaram uma movimentação frenética na base aérea de Meymin. Aviões de transporte russos com as portas abertas carregavam equipamentos e tropas de volta para casa. Colunas de blindados deixavam a base em direção ao porto de Tartus, onde embarcações russas os aguardavam. Em um trecho da estrada, uma das viaturas quebrou, e soldados foram vistos improvisando reparos às pressas. Não era uma retirada planejada. Era uma fuga. Esgotados, a diplomacia reduzida a barganhas desesperadas e a influência geopolítica desmoronando como um castelo de cartas. A estrada que serpenteia para fora de Meymin não era apenas uma rota de retirada. Era o símbolo de um império em colapso, cujas peças começavam a se mover sem controle. Enquanto Moscou insistia em declarações vazias sobre manter presença estratégica, a realidade no terreno contava outra história. As bases de Meymin e Tartus, antes trunfos inegociáveis, agora se transformavam em moedas de troca frágeis. A Rússia negociava não como uma potência, mas como um inquilino prestes a ser despejado, implorando por um aluguel estendido nas mesmas condições que antes ditava com arrogância. O novo governo sírio, porém, não tinha pressa. Deixava o assunto para o futuro, como quem guarda um as na manga, sabendo que cada dia de presença russa era um favor. E favores, no jogo geopolítico, têm preço. E o preço era alto. A retirada desordenada não apenas expunha a fraqueza militar, mas também a falência moral de um discurso que anos antes vendia a Rússia como a libertadora da Síria. Agora, Moscou se via obrigada a sentar à mesa com aqueles que chamara de terroristas, enquanto os Estados Unidos, com a frieza de um jogador de xadrez, reconheciam um novo regime em Damasco e ofereciam apoio irrestrito. O encontro entre o líder sírio e autoridades americanas no Salão Oval não foi um gesto diplomático, foi uma declaração de guerra silenciosa, uma guerra que a Rússia já estava perdendo. Os aliados regionais também farejavam o sangue na água. Israel, que via o corredor iraniano pela Síria como uma ameaça existencial, agora respirava aliviado. A Turquia, por sua vez, encontrava terreno fértil para avançar sua agenda no norte sírio, resolvendo a questão curda, à sua maneira, sem precisar pedir permissão a Moscou. Até mesmo os países do Golfo, antes cautelosos, começavam a flertar com a ideia de realinhar suas políticas, afastando-se de uma Rússia cada vez mais isolada. A Síria, que deveria ser o troféu de Putin no Oriente Médio, tornava-se seu maior fracasso, um país onde a bandeira russa já não inspirava medo, mas sim escárnio. Dentro da própria Síria, a mudança de humor era palpável. Para muitos sírios, a presença russa não passava de mais uma ocupação estrangeira, tão indesejada quanto a iraniana. Não queremos interferência de ninguém, nem russa, nem iraniana, nem de qualquer outro, diziam nas ruas de Alepo e Damasco. A narrativa de salvadores desmoronava diante da realidade. A Rússia não trouxera estabilidade, apenas mais guerra, mais miséria e mais dependência. O triunfo de Putin na Síria revelava-se uma miragem, um castelo de areia que a maré da história começava a levar. Mas o pior ainda estava por vir. As bases de Meymin e Tartus, mesmo que mantidas sob controle nominal, já não eram ativos estratégicos, eram prisões a céu aberto. Sem um governo aliado em Damasco, a Rússia se via refém de um regime que podia, a qualquer momento, exigir sua saída. E para quem Moscou apelaria? O Irã, seu antigo parceiro, também olhava com desconfiança, ressentido pelas concessões russas a Israel e pela aproximação com a Turquia. A aliança que sustentara a presença russa na Síria se esfacelava, deixando Moscou sozinha, com suas bases vulneráveis e sua credibilidade em frangalhos. Enquanto isso, o mundo assistia ao espetáculo do declínio russo. A guerra na Ucrânia, que deveria ser um golpe de mestre para reafirmar o poder de Moscou, transformará-se em um buraco negro, sugando recursos, homens e prestígio. O que Putin prometera ser uma operação especial rápida se arrastava, expondo as fraquezas de um exército que já não intimidava nem seus vizinhos. E o pior, a guerra não apenas falhara em subjugar a Ucrânia, mas também acelerara o isolamento da Rússia em todas as frentes. No Cáucaso, a Armênia, outrora um aliado incondicional, se afastava em direção ao Ocidente, assinando acordos que reduziam sua dependência de Moscou.
Na Ásia Central, o Uzbequistão e o Cazaquistão flertavam com os Estados Unidos, enquanto a China observava, calculando como tirar proveito da fragilidade russa. Até mesmo a Bielorrússia, o último bastião do mundo russo, dava sinais de inquietação, com Lukashenko explorando aberturas para Washington. A Finlândia e a Suécia, que Putin jurara manter fora da OTAN, agora eram membros plenos da aliança, enquanto a Europa, antes dividida, se unia contra a ameaça russa. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Enquanto a Rússia afundava em suas próprias contradições, Washington colhia os frutos de uma estratégia paciente. A retirada desastrosa do Afeganistão em 2021 fora apenas um soluço, não um fracasso. Em 2025, os Estados Unidos estavam mais fortes do que nunca, consolidando alianças, fechando acordos energéticos e reafirmando sua influência em regiões que Moscou considerava sua. A Hungria, cujo líder Viktor Orbán era um dos últimos aliados de Putin na Europa, assinará um acordo com os Estados Unidos que reduzia sua dependência do gás russo e abria as portas para a tecnologia nuclear americana. Em troca de uma flexibilização das sanções, Budapeste se comprometer a comprar 400 milhões de metros cúbicos de gás americano por ano e adquirir reatores nucleares dos Estados Unidos, um golpe direto no projeto russo de dominar o mercado energético europeu. O mais irônico, Putin ainda acreditava na ficção do mundo multipolar. Em seus discursos continuava a falar de uma Rússia soberana e independente, como se as imagens de soldados russos consertando veículos quebrados às pressas na estrada para Tartus não fossem a prova cabal do contrário. Como se a dependência de drones norte-coreanos e mísseis iranianos não expusesse a falência de sua indústria de defesa. Como se a necessidade de implorar a China por apoio não revelasse que, no fim das contas, a Rússia não passava de um jogador secundário em um tabuleiro dominado por outros. A história não perdoa líderes que confundem arrogância com força. E Putin, que sonhara em restaurar a glória imperial da Rússia, estava prestes a entrar nos livros como o homem que a enterrou. A guerra na Ucrânia não fora apenas um erro estratégico, fora o catalisador de um colapso geopolítico. Um colapso que deixava a Rússia mais fraca, mais isolada e mais dependente do que jamais estivera desde o fim da União Soviética. O mundo russo que Putin tentará construir se desintegrava, substituído por um vácuo que outros, os Estados Unidos, a China, a Turquia, corriam para preencher. E o mais cruel de tudo, a Rússia ainda não percebera a extensão de sua derrota. Enquanto o Kremlin insistia em narrativas de vitória, o mundo seguia em frente, deixando Moscou para trás, como um império em ruínas, cujas últimas moedas de troca derretiam ao sol do Oriente Médio. E os recursos financeiros e diplomáticos esgotados pela guerra já não impressionam ninguém. Os aliados observam a Rússia enfraquecer e deixam de acreditar em sua força ou em sua razão. Alguns, como a Coreia do Norte, exploram cinicamente sua vulnerabilidade, trocando apoio por armas. Outros, como a China, avançam em silêncio, ocupando espaços que Moscou já não consegue defender, comprando recursos a preços irrisórios. E muitos simplesmente migram para órbitas mais atraentes, parceiros mais ricos, como Pequim, ou mais confiáveis, como Washington. O que Putin imaginava ser um xeque-mate geopolítico se revelou um suicídio estratégico. O Kremlin pode repetir a exaustão que tudo está sob controle, mas a realidade é implacável, não há mais quase nada a controlar. A Rússia se desmancha como um império em colapso, e seus últimos fiéis desaparecem, alguns por interesse, outros por desespero, todos por culpa da política autodestrutiva do próprio Putin. Hoje o país repete em versão acelerada o mesmo caminho da União Soviética no fim dos anos 1980, uma queda livre rumo ao abismo, só que agora com o agravante de uma guerra devastadora que acelera o desmoronamento de sua influência. Desperdiçando todas as suas forças para esmagar a Ucrânia, Putin deixa escapar tudo mais. E quando a poeira dessa guerra finalmente baixar, o que restará em suas mãos? Uma pergunta incômoda, mas inevitável. Valeu a pena sacrificar os últimos aliados, os últimos resquícios do que ele chamava de grandeza histórica, por uma vitória ilusória sobre um vizinho? A história já deu sua resposta. Quem corre atrás de 2 coelhos não pega nenhum. Putin perseguiu a Ucrânia e perdeu o mundo russo inteiro. Enquanto os ucranianos resistem com heroísmo à agressão, a bandeira americana tremula cada vez mais onde antes só se viam os estandartes russos, um símbolo amargo de um legado que Moscou ainda terá que pagar caro. A conta está chegando, e não será pequena.